Glória a Deus. Amados, eu quero poder compartilhar com vocês uma palavra. Deus ministrou ao meu coração. Se você puder, abra comigo em Lucas 23, versículo de número 33. Lucas 23, verso de número 33. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem abriu, diga amém, queridos. A palavra do Senhor diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando. E também os príncipes zombaram deles, dizendo: a outro salva-se a si mesmo, e este é o Cristo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres ao teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo aonde? No paraíso. Pai, nós entregamos esta palavra nas tuas mãos. Senhor, que toda a carne se calhe aqui no teu santo templo, e que somente o teu Espírito, Senhor, tenha liberdade sobre as nossas vidas. Usa-me como instrumento nas tuas mãos. Fala conosco, porque queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém? Amados, Jerusalém está em festa, e a palavra do Senhor diz que é a festa mais concorrida de Israel, que é a festa da Páscoa, quando a cidade de repente é sacudida com a notícia que Jesus é preso, e todos ficam preocupados porque Jesus é preso, e aquele que arrastou a multidão, que operou milagres, que fez sinais, prodígios e maravilhas, a notícia corre pela cidade que Jesus é preso, obviamente, é levado a Pilatos, e a palavra do Senhor diz que Pilatos recebe com clareza e observa que Jesus é inocente, e a palavra do Senhor diz que ele percebe que está por trás da acusação de Jesus é inveja dos judeus contra ele. E a palavra também diz que Pilatos vai se esquivar da decisão, e a palavra do Senhor vai dizer que com essa decisão manda Jesus a Herodes, para que ele vá e Herodes faça o que ele deseja fazer. E queridos, ele propõe ali soltar Barrabás e fazer com que a multidão escolha entre Jesus e Barrabás. E como nós sabemos, a multidão vai gritar Barrabás e vai pedir para crucificar a Cristo. E queridos, a palavra do Senhor diz que a multidão vai escolher Barrabás, e todos ficam ali impressionados com a atitude do povo. E após isso ele diz, lava as minhas mãos, e ele vai entregar Cristo para ser crucificado, e ele vai passar pela via dolorosa, e todos nós conhecemos o período em que Jesus vai passar por todo o sofrimento, até chegar a um lugar, e quando ele chega nesse lugar, ele chega num lugar chamado Gólgata, ele chega num lugar chamado Caveira,
ele chega num lugar chamado Calvário, e lá no Calvário, ele vai ser crucificado entre dois malfeitores. Esse é o cenário que Jesus chega, e ali eles vão crucificar, e como você leu na palavra, do lado direito o malfeitor, do lado esquerdo outro malfeitor. Esses dois homens estão ali, e Jesus é crucificado entre dois ladrões. Jesus, na verdade, está ali no centro, porque Ele é o centro de toda a humanidade. Ele está no centro, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. E a palavra do Senhor diz que ali, quando você olha as três cruzes, uma do lado direito, outra do lado esquerdo, é exatamente o retrato da humanidade que nós vivemos aí fora. Aqueles que quebrantados vão se curvar a Cristo. Do outro lado, outros que estão com o coração extremamente endurecido, que pregamos, que falamos, que ministramos, que oramos e chamamos para o Evangelho, mas o seu coração continua endurecido. E eu quero que você entenda nesta noite, que Jesus é crucificado entre os dois malfeitores. De um lado, há um que se arrepende, do outro lado, outro que ouve tudo, mas se mantém rebelde. Eu quero que você entenda que do lado direito tem uma vida, que viveu durante muito tempo burlando a lei, mas se arrepende, mas se quebranta. Do outro lado, alguém que está ali, mesmo na condição que está, com o coração endurecido. O homem que viveu toda a vida burlando a lei. E a palavra do Senhor vai dizer que um deles vai dizer a Jesus: lembra-te de mim, quando entrares aonde? No paraíso. Por quê, pastor? Porque do lado direito havia um homem com o coração quebrantado. Havia um homem que sabia que Cristo estava ali, não porque foi um plano arquitetado, não, mas cumprindo um propósito que Deus estabeleceu para a humanidade. O que está do lado direito é salvo, o que está do lado esquerdo é condenado à morte. E a gente precisa olhar para isso. Aí, querido, eu quero chamar a tua atenção nesta noite, para que você observe as três cruzes que estão ali diante da sociedade e diante do mundo. E eu quero que você entenda e coloque os seus olhos hoje na cruz do centro. Três cruzes é colocado, mas os nossos olhos precisam estar na cruz do centro. Pastor, mas quem está na cruz do centro? Na cruz do centro está o Salvador da humanidade. Na cruz do centro está ali o Senhor dos Senhores. Na cruz do centro está ali o Príncipe da Paz. Na cruz do centro está ali a rosa de Saron. Na cruz do centro está ali o ungido de Deus. Na cruz do centro está o Jeová Rafá. Na cruz do centro está o Jeová Nissi. Na cruz do centro está o Emanuel, o Deus conosco. Na cruz do centro ali está aquele que era e que há de vir sobre a humanidade. Na cruz do centro está ali o leão da tribo de Judá. Na cruz do centro está ali o cabeça da igreja. Então a cruz do centro está ali. E a pergunta é: por que ele não foi crucificado do lado direito ou do lado esquerdo? Porque você precisa entender que Jesus é aquele que julga todos os homens. Jesus, ele está no centro, porque ali é o retrato da humanidade. Ele está no centro, ele é o centro, ele é a atenção, ele é tudo para nós, ele é o centro de todas as coisas. Por isso que você precisa entender. A Bíblia diz que todos nós pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus. Isso está em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus veio para nos resgatar da morte para a vida. Jesus veio porque estávamos condenados à morte. Jesus veio para nos resgatar da morte para a vida. E Ele cumpriu o propósito.
Nem eu e nem você somos melhores do que aqueles homens, mas Jesus está ali para mostrar para a humanidade que Ele é o centro. Quantos estão entendendo até aqui, diga amém. Queridos, Jesus está no centro porque Ele é quem julga quem será salvo e quem não será salvo. Jesus está ali porque Ele é maior do que todos nós. Ele não está no centro porque Ele é o maior pecador, não. Ele está no centro porque Ele é o centro de todas as coisas. E eu quero que você entenda nesta noite, Jesus não foi para aquela cruz porque Judas o traiu por 30 moedas. Jesus foi para aquela cruz para resgatar a humanidade que estava condenada à morte. Ele foi lá por amor a mim, por amor a você, para cumprir o propósito de Deus sobre a terra. Jesus subiu naquele Calvário para cumprir a promessa de Deus à humanidade. O Senhor, em João 3,16, Ele vai entregar o seu Filho amado, amém? Para que todo aquele que nele crê não seja mais condenado à morte, mas passe da morte para a vida. E é por isso que você está aqui nesta noite. Você está aqui porque Jesus pagou um alto preço pela tua vida. Você está aqui porque a promessa de Deus se cumpriu. Jesus cumpriu o propósito dele na cruz. Aleluia! E sabe o que eu aprendo nesta noite? Jesus é o único caminho pelo qual eu e você somos salvos. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Ele é o centro da igreja. A atenção da ceia é para Ele. O centro da Santa Ceia nesta noite é para Jesus, para que o nome dele seja estampado sobre nós nesta noite. Aleluia! Então, o Pai não poupou o seu próprio Filho. Jesus foi para a cruz voluntariamente. Ele se entregou. Então, eu quero que você entenda nesta noite, amém? Ele vai como um bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele vai subir naquela cruz. Olha, querido, por isso mesmo, você não pode ser salvo por você mesmo. Você não pode ser salvo pelas obras, porque as obras não salvam ninguém. Você não pode ser salvo pela sua religiosidade, pelos seus atributos, você não pode ser salvo. Por isso que você precisa olhar para Jesus, porque Ele morreu pelos meu e pelo seu pecado. Então toda a condenação que o diabo lançou contra a tua vida está quebrado nesta noite. Talvez você entrou por aquelas portas para esta igreja e o diabo vem colocando uma mochila de pedras sobre as tuas costas, dizendo: olha, você é um pecador, você não tem condições de estar nessa igreja. Mentira do diabo. Jesus pagou um alto preço pela tua vida. Não importa o escândalo que você possa ter provocado, o que importa é o tamanho do escândalo, do arrependimento que você terá, e a glória de Deus virá sobre a tua vida. Aleluia! E é por isso que nós precisamos olhar para Jesus e encontrar nele tudo que nós precisamos. É por isso que você precisa sair para aquelas portas e declarar: Jesus é Senhor sobre a minha vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo Jesus, eu sou nova criatura. Se eu estou em Cristo Jesus, as promessas dele estão sobre a minha vida. Toda palavra mentirosa e todo argumento do diabo contra a minha vida, na cruz foi anulado. A cédula de dívida que era contra mim e contra você, ele deu o maior grito da humanidade. Ele vai gritar: tetelestai, o preço foi pago. É por isso que você precisa ter convicção daquilo que Deus representa para você, daquilo que Jesus representa para você. Quantos estão entendendo até aqui? Agora, eu quero que você olhe para a cruz da esquerda, porque são 3 cruzes. Na cruz da esquerda, eu quero que você entenda que, agora eu te convido a olhar para esta cruz. No versículo 39 de Lucas 23, está escrito assim:
E um dos malfeitores que estava pendurado, blasfemando dele, dizendo: se tu é Cristo, o Cristo, salva-te a ti mesmo. Presta atenção, querido, não há nada mais perigoso do que alguém ouvir a palavra de Jesus e a rejeitá-la. Do lado esquerdo havia um malfeitor, que ouve Jesus ali, e ele na última hora, ele rejeita Cristo. Ele, mesmo pendurado, ele começa a blasfemar, dizendo: olha, se tu é o Cristo, salva-te a ti mesmo. E começa a zombar de Jesus. Aí eu quero que você entenda que não há nada mais perigoso de alguém ouvir falar de Jesus e rejeitá-lo. Então, e pior, rejeitar na última hora, rejeitar na última volta do ponteiro da vida. Esse é o grande problema de muita gente, que ouve a palavra, que é ministrado, que conhece muito bem, sabe das consequências que vão vir pela frente, mas prefere ficar com o coração endurecido, prefere ficar com o coração preso, prefere ainda ficar ainda caçoando, tirando sarro, rejeitar quando não há mais chances de novas oportunidades. Este ladrão estava perto de Jesus, e ele perde a sua última oportunidade com os poucos minutos que restava para a vida. Ele viu Jesus, ele ouviu Jesus, ele estava na mesma condição do que o outro que se arrepende, mas ele permanece com o coração endurecido. Será que você não está aqui nesta noite, e Deus tem chamado você, tem ministrado o teu coração, tem falado do amor dele, mas você tem ouvido a palavra, você tem rejeitado a palavra, você tem se tornado um coração duro? Talvez você está aqui frequentando a igreja, talvez você está cercado da providência divina de Deus, mas ainda você continua recuando daquilo que Deus quer fazer. Aí muitas pessoas falam: mas eu trabalho demais, mas eu estou muito ocupado, mas eu estou com muitas atribuições para fazer. Todos nós temos atribuições, todos nós temos responsabilidades, todos nós temos conta para pagar, todos nós temos problemas familiares, todos nós, mas nós não podemos colocar Cristo em segundo plano. Nós não podemos olhar para a cruz de Cristo e rejeitá-la. Quem sabe você ainda está com o coração endurecido. Cuidado, porque você pode ser, amém, pode ser a tua última oportunidade. Que você não se torne aquele ladrão da esquerda, que aquele coração está endurecido, preso. Lucas 23:39 diz assim: um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Agora presta atenção, ele está se dirigindo a Cristo, ele reconhece que é o Cristo que está ali. E quantos que reconhecem que Cristo é real, sabe que Cristo é real? E muita gente quer ser salvo do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Eu não sei se essa palavra vai agradar a alguns e desagradar a outros, mas você não pode ser salvo do seu jeito. Você vai ter que abrir mão de muita coisa para morar no céu. Pastor, mas eu vou ter que largar minha cachaçinha. Acabou, glória. E a minha cervejinha? Azedou o pé do frango. Não dá para ser salvo do seu jeito. Tem um louvor muito bacana: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você vai ter que abrir mão de muita coisa. Você vai ter que abrir mão de coisas que você não está acostumado por amor a Cristo. Mas não fique preocupado não, terá uma recompensa da parte dele para a tua vida.
Aleluia. Muitas amizades eu tive que deixar para trás, muitas coisas que eu fazia eu tive que deixar para trás. Não é porque eu queria ser melhor, mas quando Cristo teve um encontro verdadeiro com a minha vida, eu comecei a olhar a vida por outro lado. Eu comecei a dizer: eu preciso entender mais sobre esse Cristo, eu preciso abandonar a minha vida no mundo, eu preciso vir para Cristo. Então o que aquele ladrão quer fazer é ser salvo do jeito dele. O pedido desse homem vai na contramão de tudo, porque se Jesus descesse daquela cruz, nós desceríamos ao inferno. Por isso que Jesus tinha que ficar naquela cruz, ele não poderia descer. O que esse ladrão está pedindo é uma salvação que não passa pela graça. O que esse ladrão está pedindo é uma salvação que não passa pelo Calvário. O Calvário é lugar de dor, é lugar de sofrimento, é lugar de renúncia. Então, se você quer vir para Cristo Jesus, você vai ter que abandonar muita coisa. Desculpa, mas tem coisa que até teu time de futebol vai ter que ficar de canto, porque entre vir para o culto e assistir o jogo, venha para o culto. Pastor, mas assim você vai esvaziar a igreja? Mas vou povoar o céu. Porque alguém está me pedindo derramamento de sangue. Jesus teve que passar pela... vai ter que abrir mão de algumas coisas. Por isso que Jesus fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E eu digo para os jovens que estão aqui: não será uma tarefa fácil, porque eu já fui jovem da idade de vocês e sei como é difícil, mas eu relutei muito e reluto até hoje para estar aqui nesse ambiente. Mas eu sei que todo o esforço do Senhor não é vão, há uma recompensa do céu. Quando você pensa, como o apóstolo Paulo fala, quando você pensa que é fraco, você é forte. Aleluia. E eu quero profetizar: virá uma força na tua vida que você nunca teve sobre esse tempo. Pastor, mas esse pecado está me dominando. Hoje, nesta noite, o Senhor está visitando você e dando autoridade sobre isso, quebrando esse pecado de estimação, libertando você disso e colocando você no lugar que Deus quer que você esteja. E para finalizar, eu quero que você olhe para outra cruz do lado direito. Ali há outro malfeitor, mas diferente desse outro que está com o coração endurecido, ele aceita, porque essa cruz, ela representa aceitação. Essa cruz representa aceitação. E no relato do texto, os dois estão blasfemando. Os dois estão blasfemando. O que mudou no coração do outro ladrão? O texto não vai dizer, mas quando Jesus está sendo crucificado, ele observa a postura de Jesus. O olhar de Jesus se encontrou com o olhar dele, e ele olhou em Jesus. Ele disse: esse homem não merece estar aqui. Eu e você merecemos, porque nós burlamos a lei a vida inteira, mas esse homem, não há condenação contra ele. Querido, qual foi a primeira palavra de Jesus na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso pegou por dentro aquele homem, isso quebrantou aquele homem por dentro. Eu não sei se você já foi pegado por Jesus por dentro assim, sabe? Mas eu já, que Jesus me pegou assim por dentro e falou: olha, você não vai fazer isso, você não vai fazer isso. E vir um temor da parte do Senhor sobre a minha vida, e aquela graça do Senhor encheu a minha vida. Então isso mexeu com aquele homem,
Jesus aqui está sendo golpeado, zombado, cuspido, e às vezes ter ódio das pessoas, ele está ali fazendo todo aquele processo, sentindo dor. Esse ladrão pensa: esse homem não pode ser igual a mim, esse homem não pode ser igual a mim. E ele reconhece, esse ladrão pensa: esse homem não pode ser igual a mim. De fato ele é o Redentor, de fato ele é o Salvador, de fato ele é o Messias, de fato ele é o divisor de águas, de fato ele é o Cristo vivo que desceu do céu. Esse homem não é comum. E queridos, no versículo 40 de Lucas 23 diz assim: respondendo porém o outro, repreendia dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Sabe o que eu aprendo aqui? Não há salvação sem temor de Deus. Você tem que temer a Deus. Aquele homem não teme, o amigo da esquerda está zombando, mas esse homem que está do lado direito, a graça pega ele e ele teme a Deus. Ele teme a Deus. Enquanto você acha que você, mas eu não tenho, tem jeito sim. Aquele ladrão, nos últimos minutos da sua vida, ele estava condenado à morte, mas ele olha para Cristo, e ele encontra em Cristo tudo o que ele precisa. E eu quero que você chegou aqui nesta noite, e você também tem tudo que você precisa. O versículo 41 de Lucas 23 diz assim: e nós na verdade com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez, nenhum mal fez. Esse homem é puro. O homem da direita reconhece tudo isso. No versículo 41 de Lucas 23, e nós na verdade com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Ele reconhece que ele é pecador, ele reconhece que Jesus é o Rei da Glória. Na última hora, olha o versículo 42 de Lucas 23, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando vieres ao teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estará comigo aonde? No paraíso. Esse homem estava condenado à morte, mas os últimos minutos da vida dele, houve uma transformação. E eu estou liberando esta palavra sobre a tua vida nesta noite. Não importa a condição que você esteja hoje, não importa o tamanho do escândalo do teu problema, não importa o que você está vivendo, tem uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. O Senhor virá o jogo da tua vida. Quando o diabo pensou que ele tinha você nas mãos, quando o diabo pensou que ele tinha dado o último golpe sobre a tua vida, a graça de Jesus Cristo chegou, e esta graça está aqui nesta noite. Você não vai morrer dessa enfermidade, os seus filhos não serão perdidos para as drogas. A palavra do Senhor é verdade sobre a tua vida, e você viverá coisas extraordinárias a partir de hoje. Sabe o que eu aprendo aqui? Você pode ter tudo, teu carro bom, tua casa boa, empresa bombando, dinheiro na conta, mas se não tiver Jesus, não tem nada. Eu conheço um cara que tem muito dinheiro, irmão. Eu falei: meu Deus do céu, se esse cara um dia mirar o canhão dele para a obra de Deus, a gente vai fazer uma revolução, porque tem muito dinheiro. E aí ele gasta com coisas fúteis, porque tudo que tem é o dinheiro. Por isso que você tem tudo, irmão. Aleluia. Você tem mais do que você merece. Você tem muito mais. Aleluia.
Você pode ter tudo, mas se não tiver Jesus, você não tem nada. Não basta saber que você é pecador, não basta saber que Jesus salva, é necessário que você se volte para Ele. Aquele malfeitor se volta os olhos para Ele e reconhece que Ele é Senhor e Salvador, e Ele vai dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a palavra de Jesus é: hoje mesmo estará comigo aonde? Pode vir ler. Hoje mesmo estará comigo aonde? No paraíso. Hoje ainda o Senhor fará coisas tremendas no meio de nós. Sabe que o Espírito Santo ministrou no meu coração que vem vindo uma onda de Deus para esse lugar, uma onda de prosperidade, e Deus vai colocar muita coisa no lugar. Aleluia. Sabe a conclusão que eu tenho aqui? Eu tenho 3 conclusões. Primeiro, quem quer saber, diga amém. A salvação não é pelas obras, e sim pela graça. Se fosse pelas obras, esse homem jamais poderia ser salvo, porque ele era um ladrão. E sabe o que eu aprendo aqui? Que talvez você, quando chegar no céu, vai ter uma surpresa. Muita gente que você... Imediato. Como assim? Você é salvo agora, é? É só declarar que Jesus Cristo é o teu único. Mente com Cristo. Daqui hoje está consumado. Dito isso, expirou, foi assunto ao céu. A promessa se cumpriu. O véu do templo se rasgou. Houve tremores de terra, mas se cumpriu a promessa do Cristo. Se hoje ainda, hoje nesta noite, você declarar com a tua boca que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador, de todo o coração, você é salvo. Por isso eu quero que você fique de pé sobre o teu lugar. Eu creio que você entendeu essa palavra. Você olhou para a cruz da esquerda e encontrou alguém com o coração quebrantado, duro, aliás, muito duro. Olhou para a cruz da direita e encontrou alguém arrependido, que olha para Cristo e encontra em Cristo tudo o que ele precisava. Jesus inaugura o céu com um ladrão. Ué, mas esse camarada aí é esse que bebia, esse que zombava, esse que... Jesus chegou. Feche os seus olhos, queridos. Senhor, esta é a tua palavra nesta noite. Obrigado porque é uma noite de salvação nesta casa. É noite de arrependimento, é noite que a tua palavra está sendo pregada, é noite que o Senhor tem coisas novas para fazer. Meu Deus, tu és o centro das nossas vidas. Tu és o Jeová Rapá, o Jeová Nissi. Tu és o Jeová Shalom. Tu és a estrela da manhã. Tu és o Cristo que desceu do céu. Oh meu Deus, fora de ti não há outro, Jesus. O teu nome é sobre todo